Programa Rio Quatro Linhas e o clássico Flamengo e Vasco, semifinal da Taça Guanabara, quarta-feira de cinzas, pegou fogo no Engenhão, apesar do estádio não ficou lotado o estádio, mas o jogo foi muito quente, um ótimo espetáculo, Flamengo e Vasco, e o Vasco faz jus à sua música, né? O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor, e falando de samba, virou, não foi a Mocidade, foi o Vasco da Gama, chegou, isso, o Vasco chegou na semifinal da Taça Guanabara, o seu maior rival foi derrotado, Flamengo e Vasco. E aí, Fernando, a sua análise, vamos analisar cada lance, falando dos gols, falando do espetáculo, que foi bonito, foi um jogo bem disputado, e o Vasco conseguiu um triunfo para cima do Mengão. Bom, minha gente, meu destaque sobre esse jogo foi o seguinte, né? A defesa, o Flamengo começou muito bem o jogo, né? Tanto é que faz um gol logo aos 3 minutos. Talvez um dos gols mais bonitos da carreira do Wagner Love, né? Mas enfim. Fernando, interrompendo você, lembrou quem esse gol do Wagner Love? Ficou muito nítido pra mim, uma lembrança rubro-negra. Eu quero ver se você consegue pegar o meu pensamento. O gol do Wagner Love lembrou quem? Ficou, pra mim, não tenho essa lembrança tão recente, grande na retina, recente, não. Muito parecido com o estilo. A finalização. Adriano? Isso. Adriano, pois é. O Wagner Love foi muito parecido com as finalizações do Adriano, o Imperador. Pois é. Ele, inclusive por causa da perna, né? O chute com a perna esquerda. Pois é. Agora, né? A torcida do Flamengo pode estar se perguntando se o Adriano tivesse no lugar do David. Pois é, né? Pois é, realmente o David até estava, até então, jogando bem, mas depois daquilo... Psicológico falou mais alto. Com certeza. O Flamengo, Fernando, começou o jogo a 120 por hora, né? Fazendo uma blitz no Vasco, começou se impondo pra cima do Vasco e achou o gol. Achando o gol, ficou mais fácil em relação ao início de jogo, né? O Flamengo conseguiu aí, e até durante todo o jogo teve 60% da posse de bola contra 40% do Cruz Maltino. Pois é, o Flamengo começou o jogo com uma marcação muito forte no meio de campo, entendeu? E até confundindo o time do Vasco, né? Naquela base do 3 contra 3, né? No sistema defensivo do Vasco, com o Ronaldinho Gaúcho de um lado, o Wagner Love do outro e o David no centro, entendeu? E uma marcação, um poder de marcação impressionante no meio de campo, né? Com o Ayrton, o Williams, entendeu? O Renato também participando bem da marcação no meio campo. Enfim, o Flamengo começou bem aí, né? E deu a sorte, né, do Wagner Love ter feito a grande jogada que ele fez. Não só a finalização, não. E uma das poucas falhas do Vasco da Gama, né? Pois é, na verdade não foi só a falha do Vasco, não. A movimentação do Ronaldinho tirou a marcação do Vasco, né? Uma jogada parecida com basquete. Pois é. Tirou o foco da marcação do Vasco, do Wagner Love, e botou nele, né? E aí, meu amigo, o Wagner Love teve todo o espaço do mundo para fazer o que ele fez. Mandar a perna. Sem chance pro Fernando Praz. Sem chance, porque realmente um chute muito forte, né? E no ângulo, né? Não tinha o que fazer o Fernando Praz. Só teve que voar na bola por obrigação, né? Porque realmente ele não tinha como defender aquela bola. 1-0 pro Flamengo. E o que fez o Flamengo? Continuou do mesmo jeito até os 14 minutos, quando o Vasco conseguiu chegar ao gol de empate. Achado? Não, porque até ali o Vasco começava já a tentar equilibrar o jogo, mas ali foi o primeiro chute a gol do Vasco, né? O chute do Juninho,
né, que foi bastante venenoso para cima do Felipe. Bastante venenoso, tudo bem. Mas o Felipe poderia ter espalmado mais para o lado ou até para frente, né? Mas espalmou um pouco só para o lado, e aí o Alexandro, esperto que estava, né, acabou mandando pro fundo da rede do Flamengo. A cartilha do goleiro diz que ele tem que espalmar para o lado. Pois é. O Alexandro foi para o lado. Talvez a velocidade quando o Felipe espalmou, a gente não sabe o veneno daquela bola. Não pareceu ser. O Juninho coloca bolas até mais venenosas. Pelo que a gente viu no tape, né? Pelo vídeo, tava ali mostrando que não foi tão venenoso assim. O Felipe ajudou, né? O problema não foi nem tanto o veneno do chute, né? Não foi nem tanto a velocidade da bola, né? Foi o veneno. Entendeu? Foi um chute bastante venenoso. Entendeu? A velocidade da bola... Felipe ficou com medo de segurar. A primeira impressão que eu vou tentar pegar, mas exatamente. Com o Juninho é melhor não. Com o Juninho é melhor não. Eu acho que o Felipe estava certo nesse medo de segurar. Porque de repente, se ele tenta segurar, ele toma um frango. Entendeu? Aí fica complicado para ele. Como já tomou em 2008. Exato. Defendendo o Corinthians, o Sport foi campeão da Copa do Brasil. Uma falha do Felipe. No 2-0 lá em Recife, né? Ele poderia ou espalmar mais pro lado ou dar um soco na bola, né? Lá pra frente. Mas não fez nenhuma coisa nem outra. Ele espalmou um pouco pro lado, e aí o Alexandro tava lá para aproveitar e empurrar a bola pra rede, né? 1-1 e o Vasco cresceu. Mas aí, até então, o Flamengo também continuava a jogar nos contra-ataques, né? Até que veio uma chance inacreditável perdida pelo David, né? Que foi uma bola lançada do Williams para o Léo Moura. Gente, enganado, né? Atenção! O Williams... Não foi isso? O Williams jogou bem. Jogou bem demais. Ele errou muito pouco. Ele está acostumado a errar muitos passos. Dessa vez não. Ele fez, desarmou como sempre e não errou passe. E não fez muitas faltas não. Entendeu? Não fez uma partida violenta não. Ele jogou bem. Aliás, tanto ele quanto o Ayrton também na marcação. O Joel tá fazendo bem ao Williams, né? A esses cabeças de área. Só o Luiz Antônio que perdeu a vaga, é mais jovem. Mas o Williams foi muito bem. Eu acho que sim. E o Vasco, Fernando? O Juninho Pernambucano, eu quero que você dê a sua opinião. Como me lembrou o Juninho, me lembrou Júnior em 92, né? Já veterano, o Júnior que era lateral e foi para o meio campo. O Juninho sempre foi meio campo. Né? E agora o Juninho sendo maestro do time do Vasco. Que tranquilidade. Quando o Vasco mais precisou do Juninho, o Juninho colocou a cabeça no lugar, botou aquela bola venenosa para o Vasco empatar. E aí, talvez sem o Juninho, o Vasco pudesse ter perdido a cabeça naquele 1-0, enfim. Mas o Juninho colocou o Vasco no prumo, né, no eixo de novo. Na direção, né? Na direção correta. Como tem tranquilo, como joga fácil, né? Joga fácil, toca fácil. Joga muito fácil, muito sério, né? Ele não é um jogador dotado de grande mobilidade, nunca foi, né? De grande velocidade, nunca foi. Mas realmente é um grande comandante dessa equipe, sem dúvida nenhuma, né? O Juninho realmente me lembrou muito o Júnior em 92 e me lembrou um outro grande jogador que foi do Flamengo também, Petkovic, em 2009, né? Petkovic também foi o maestro do time rubro-negro em 2009, né? O Pet jogava mais na frente. Jogava mais à frente, mas também o Pet também fazia um pouco essa função. E a bola venenosa, né? Pois é. Entendeu? Mas o Juninho, claro, o Juninho jogou demais. Foi uma atuação maravilhosa do Juninho. E você vê, aquele primeiro lance, ele ficou irritado com o Ronaldinho Gaúcho, mas logo depois já
já meio que aceitou as desculpas, né? Os dois se cumprimentaram ali, depois no final do primeiro tempo trocaram de camisa para ficar comprovado que não teve esse não clima teve ruim, mágoa, né? não teve mágoa, trocaram a camisa, né? São dois grandes jogadores e o Juninho uma pessoa fantástica, e aí provando mais uma vez que é um grande jogador ainda com 37 anos. Exatamente, o Juninho é uma pessoa acima do bem e do mal, né? Realmente uma pessoa espetacular, o Juninho Pernambucano. O que ele fez para vir pro Vasco, né? De aceitar um contrato de R$600, né? Onde ele salário mínimo. R$600, realmente nenhum atleta no mundo faria isso, né? Ele fez, ele bancou a vinda dele pro Vasco, né? E ele ajeitou o time junto com o Ricardo Gomes, né? E o Cristóvão Borges agora. Então, realmente, ele foi fundamental nessa armação do Vasco, né? O Cristóvão tá provando que não é só um auxiliar, né? Não. Ele foi inteligente, ele viu que o erro que ele cometeu contra o Nacional, do time pesado, ele não cometeu de novo, botou o William Barbo, botou o Felipe Baixo, deixou o time mais leve. Aliás, o William Barbo, como tá jogando, hein? Eu achei que nessa muito. partida não foi tão... Também que ele... Claro que o Flamengo é diferente dos outros times que o Vasco enfrentou antes do Flamengo, né? Os jogos que o William Barbo arrebentou. Claro, mas, que o Flamengo olha, é diferente. mas olha a parte tática. Na parte tática, o William Barbo marcação, foi maravilhoso. Velocidade, um jogador... Uma partida maravilhosa do William Barbo na parte tática. Você falou um ponto importante. Na minha opinião, ele foi mais tático do que ele individualmente não se destacou, mas ele ajudou muito o time. Exatamente. Na parte técnica, ele não foi assim uma partida espetacular, mas na parte tática ele foi importantíssimo, entendeu? Para a marcação dos laterais do Flamengo, né? E o David perdeu o gol que poderia aí dar o 2-1, claro que não era, que muita gente falou, se o David faz aquele gol, o Flamengo já tava, não tava. Se for pensar, o jogo iria para os pênaltis, que o Vasco faria o segundo gol também, né? Empataria, como fez 2 gols, então o jogo ia para os penais. Claro que o Flamengo, pelo retrospecto, tem vantagem nos pênaltis, mas não dá para fazer previsão que aquele gol do David seria, né? Claro que o David deve ter dormido, né? Com esse, né? Lógico. O pesadelo, né? Porém, pesadelo, a trave. Ô Flávio, fez a diferença sim no aspecto psicológico do Flamengo, né? E principalmente no aspecto psicológico do David. Mas eu não tenho dúvida de que se o Flamengo tivesse um pênalti marcado a seu favor, que aliás teve pênalti sim a favor do Flamengo que o juiz não deu, né? Mas não foi tão claro. Tanto é que a gente precisou do replay para ver. Essa é a análise. O Léo Moura foi tocado sim, mas foi um lance muito rápido que a gente só com o replay conseguiu ver. Então não acho o Flamengo... O problema não foi nem um lance rápido, né, o Flávio? Às vezes o lance é rápido, mas o pênalti é tão claro que é impossível do juiz não ver, né? O problema foi que foi difícil mesmo pro juiz ver, entendeu? Independentemente do lance ser rápido ou do lance ser um pouco mais devagar, né? O Léo Moura não tem a fama de cai-cai, né? Não tem. Mas é aquela tal história, né? Mas se o Flamengo tivesse um pênalti marcado, né, a seu favor, com certeza os jogadores iriam deixar o David bater, né? Pra ver se ele recuperava um pouco o moral. Que temeridade, né? Que temeridade. Seria uma temeridade. Eu imagino a torcida do Vasco cantando David de novo, David. E a do Flamengo vaiando, né? Até que o Flamengo não vaiou, não, né? Não vaiou, não. O coro mesmo foi do Vasco da Gama caçoando, né? Foi uma coisa... Lógico. Saudável, né? Não foi... Não foi pra humilhar o David, né? Foi só pra... homenagear. Brincar, né? Lógico. E aí fomos pro segundo tempo. Agora, Fernando, eu quero ter a sua opinião. Eu acredito que no segundo tempo o Vasco ganhou fisicamente do Flamengo. A partir dos 20 minutos, mais ou menos, aí o Vasco foi mais inteligente do que o Flamengo, né? Na estratégia de jogo dele, né? Porque o Flamengo começou com tudo, correndo, tal, marcando forte no meio de campo,
O Vasco, ele administrou no início, aí conseguiu fazer o gol aos 14 minutos, aí ele cresceu, né? Depois, o jogo ficou equilibrado, tal, terminou o primeiro tempo equilibrado, com chances de lá e de cá, tanto é que teve um lance antes do lance do gol que o David perdeu, né? Que o Juninho chutou, o goleiro do Felipe fez uma defesaça, e depois no contra-ataque quase que o David faz um gol daqueles dificílimos, né? Que o Fernando Praz teve que fazer uma defesa espetacular, né? Mas é aquela tal história, né? Aí o jogo foi pro intervalo 1-1. Aí no segundo tempo o jogo começa em banho-maria, né? Tipo assim, os dois, eu pelo menos achei que os dois estavam satisfeitos com o empate, a princípio. Mas aí a partir dos 20 minutos, mais ou menos, o Vasco começa a crescer. Por quê? Porque jogadores importantes do Flamengo, Wagner Love, Ronaldinho Gaúcho, começaram a cansar, na minha opinião. E outra coisa, Fernando, que eu não pontuei ainda, gente, apesar do gol do Wagner Love, o Dedé acabou com o Wagner Love, ele foi preponderante na partida também. O Dedé acabou com o jogo, não só com o Wagner Love. Nenhuma falta. Pois é. É um jogador diferenciado. O Dedé é fora de série. O Dedé, você veja que ele espera o atacante tomar a iniciativa para depois ele se recuperar no lance, entendeu? E ele consegue fazer isso de uma forma tal que ninguém vai imaginar o que ele vai fazer, né? Porque às vezes o atacante imagina o quê? Que ele vai fazer o pênalti, mas não, ele vai lá e toma a bola. E eu agora me atrevo a falar, dar um recado pro Mano, porque o Brasil tá numa entre-safra de falta de atacantes e meio-campos pensadores, temos muito poucos, aí o Ganso. Exatamente. E camisa 9 também são poucos. Eu me arrisco a dizer, eu acho que o Brasil tem que investir na formação do 3-5-2 e com os 3 zagueiros. O Dedé tem que ter uma vaga na seleção brasileira como terceiro zagueiro, sim. O Brasil jogando com 3 zagueiros, com o Thiago Silva, com o Lúcio ou o Davi Luiz. O Davi Luiz tá mal lá no Chelsea, hein? Um desses 4 aí, 3 zagueiros. Lúcio, que é um cara mais experiente, vai ficar muito veterano, sendo de repente um líbero. Lúcio, Thiago Silva e Dedé. O Dedé tem que vestir essa camisa. Eu também acho. Que é um cara também que é importante na parte da frente. Apesar de no clássico ele não teve muita chance de finalização, mas é também um cara que sai bem pro jogo. Sai bem pro jogo, faz gols de cabeça de vez em quando, né? Faz gol até de falta, né? Como ele fez lá no ano passado contra o Duque de Caxias. Ele faz gol de falta também, o Dedé, né? Então, quer dizer, não é à toa que ele é ídolo da torcida do Vasco. Dedé acabou com o jogo. Pra mim, sinceramente, melhor do jogo não teve pra Diego Souza, não teve pra Alexandro. Pra mim foi Dedé o melhor do jogo. Com certeza, justiça seja feita. O geladeiro Gustavo entrou bem também. Foi bem. Mas, não sei, mas pra mim, na verdade, não foi ele que falhou no lance do segundo gol, não. Pra mim foi o Wellington que não acompanhou o Fagner. Porque pra deixar o Fagner, que é baixinho, cabecear no meio da área, tá de brincadeira, né? Aliás, o diretoria, e até quando vocês vão aguentar o Wellington na zaga, hein? Até quando? Fernando, não foi pelo menos traçado aí com esse jogo, com esse clássico, né, a vitória do Vasco. Não vou nem analisar o resultado, e sim as atuações individuais. Que a zaga do Flamengo, a melhor zaga do Flamengo hoje é Gonzalez e Gustavo. Olha, com David Braz e Wellington banco. Eu acho o seguinte, que primeiro que o Flamengo precisa contratar mais um zagueiro, tá? E um zagueiro alto, tá? Um zagueiro alto. Seria o Alex Pirulito, né, que saiu. Mas
o Alex realmente não estava muito bem, não. Um zagueiro alto, corpo de preferência, tá? Mas se o Gonzalez vier e fizer com que principalmente o Wellington ou o David, né? Eu me arrisco a eles botar o Gustavo nesse meio. O Gustavo é muito forte. Não, o Gustavo é forte. O Gustavo é muito forte. O Gustavo, ele nas divididas, diferentemente do David Braz, que é franzino e não é alta, tipo o Wellington. Não, o que saiu. O do Fortaleza, que tá no Fortaleza agora. Ronaldo Angelim. É baixo e franzino. O David Braz... mas o Ronaldo Angelim tem uma vantagem. Ele tem uma impulsão muito grande. Entendeu? Mas o Gustavo é muito forte, é muito. Pois é. Você olhando ele. Uma vantagem em ele relação... parece. Ele tem um corpo de lutador. Não, lutador sim, de MMA, claro. boxe. Eu acho que o Gustavo tinha que ser titular nesse time. Entendeu? Ainda mais depois experimentar. Entendeu? Gustavo e o nosso querido Gonzalez. E o Flamengo tinha que contratar um zagueiro, pelo menos para ser reserva. Ou para ser titular junto com o Gonzalez. Entendeu? Porque não dá para aguentar mais o Wellington e David Braz. Entendeu? É brincadeira deixar o Fagner cabecear no meio da área. Com certeza. E no Vasco da Gama, o Rodolfo, né? Também não foi lá essas coisas, né? Eu acredito que não fez uma péssima partida, não. Mas é que ele tem do lado o Dedé, né? Aí, na comparação, lógico que ele perde. O Renato Silva, sempre quando entra, na minha opinião, tá sendo melhor que o Rodolfo. Apesar que o Renato Silva ser um pouco... Não ser aquele zagueiro de confiança. O problema é que o Renato Silva já tem um entrosamento com o Dedé, coisa que o Rodolfo ainda não tem, né? Então, isso daí, o Rodolfo, teoricamente, se ele continuando a ser titular, o Rodolfo vai adquirir esse entrosamento com o Dedé. Mas o Renato Silva já tem, né? Então, vai ser de repente, é problema de adaptação. Então o Vasco fez o 2-1 e o Flamengo já não mostrava aquela reação, não foi. O Flamengo não mostrava que tinha pernas para reagir. O Negueba entrou, pouca coisa acrescentou, né? O Botinelli também finalizando mal. O Botinelli também não foi aquela peça-chave, aquele jogador coringa que o Joel sempre teve, né? Tempos atrás, com o Caio no Botafogo. É verdade. Outro problema que o Flamengo tem, o Flamengo precisa de um centroavante alto. O Flamengo não tem centroavante. O Flamengo não tem centroavantes altos. Olha o Adriano de novo aí. Entendeu? Não sei se Adriano serviria, entendeu? Porque o Adriano arruma muita confusão e tal. Mas ele tem fisicamente o que o Flamengo precisa. Pois é, ele tem fisicamente o que o Flamengo precisa, mas... o problema é que o fisicamente dele tá muito fora de forma, né? Então fica complicado, mas precisa de gente, de centroavantes mais corpulentos para poder brigar com os zagueiros, né? O David tem 1,78 m de altura, entendeu? Ele pode ter uma impulsão muito boa, mas para jogadas aéreas fica complicado, entendeu? O Wagner Love, 1,72 m, também fica difícil. Entendeu? O Negueba, então, mais baixo ainda, né? O Flamengo precisa de um centroavante, né, alto e rápido para poder, né, ter essa chance de briga. E uma outra coisa, Fernando, que eu acredito que é pior do que a eliminação, que foi um resultado justo, os dois times jogaram bem. O Flamengo pode ter sido aí, que muitos analistas falaram, ter tido, como teve aqui 60% contra 40% do Vasco, ter tido mais chances de sair com a vitória. Realmente, se for analisar friamente com os números, o Flamengo foi melhor nos números, realmente. Mas não botou a bola na rede. Como o Mano fala, o Mano Menezes não botou a bola na casinha, né? Não botou a bola na casinha. O Flamengo teve a chance de sair com a vitória, né? Mas aí o David acabou botando a bola na trave, né? Então, mas pior do que isso, Fernando, eu acredito que seja aí a contusão do Léo Moura.
que é uma peça-chave no Flamengo. O Léo Moura é uma né? válvula de escape, é um jogador criativo, um jogador rápido, um jogador que faz a diferença. Pois é. Dependendo da gravidade da lesão, se ele ficar fora do jogo contra o Emelec pela Libertadores, meu amigo, aí a barra vai pesar. Porque o Flamengo vai ter que escalar o Galhardo, né? E aí, meu amigo, o negócio vai complicar, né? Porque o Galhardo ainda é jovem e principalmente para um jogo de Libertadores, né? Que é um jogo mais pesado, mais dividido, né? Muito embora seja contra o Emelec, que é um adversário um pouco mais fácil, né? Não é fácil para você ficar botando jovem. Acredito, Fernando, que sem o Léo Moura, o Joel vai ter que pensar duas vezes em relação a esse 3 cabeças de área, porque vai ficar muito defensivo. Um jogo no Engenhão, o Flamengo aí vai ter dificuldades que o Emelec deve colocar uma zaga muito forte. E uma retranca, né? O Emelec. Eu acho que já tá na hora de sacar um dos 3 cabeças de área, entendeu? E botar, por exemplo, o Botinelli no time titular, entendeu? Tá certo. Muito embora o Botinelli não esteja rendendo aquilo tudo. Ou até mesmo o nosso querido outro meia, Tomás ou Camacho, entendeu? Ou até mesmo o Adrian. Mas eu acho que já tá na hora de sacar um dos 3 cabeças de área. Tá certo. Vamos agora fechando aqui o clássico do Engenhão, o Vasco finalista da Taça Guanabara. Renda e público, R$ 590.240 para um público de pagantes, 18.943. Tivemos aí mais de 20 mil presentes no Engenhão, que é um público relativamente regular, né? Um público, claro que aí tem a quarta-feira de cinzas, muitas pessoas viajaram, né? E algumas apenas voltaram, né? Nem todas voltaram no carnaval, porque tem gente que com certeza esticou até o final de semana, né? E tem várias coisas, né? Pois é. E agora aqui é uma análise que vou deixar para o recado final. Fernando, diz qual é o seu recado final, Fernando? Bom, meu recado final, no caso desse jogo, vai aí para o Joel Santana, né? O Joel Santana que preferiu não arriscar e acabou perdendo o jogo. Eu acho até, Joel, que você não está tão errado em escalar os 3 volantes, não. Mas não custa nada você sacar um deles e colocar ou o Botinelli, ou o Adrian, ou o Tomás, ou o Camacho. Qualquer um desses 4, para mim, já tá bom, né? Não custa nada fazer isso, não. Eu acho que seria até bom para o time do Flamengo tornar um pouco mais ofensivo, né? E assim, um pouco mais leve até o time do Flamengo. Fernando, sabe da novidade que foi falada durante a transmissão? Joel Santana quer recuperar mais 2 volantes, Rômulo e Kleberson. Nossa, que beleza, hein? Esse Rômulo era da onde? O Rômulo jogou com o Joel, era do Flamengo. Ele se machucou, depois foi emprestado, não conseguiu se recuperar e pra pegar a camisa titular. Era uma peça do Joel, até na última passagem do Joel. E foi bem o Rômulo, né? Ele até recuperou o futebol dele, né? Mostrou bom futebol. O Kleberson também mostrou bom futebol no Flamengo com o Joel Santana. E é um jogador leve, né? Talvez seja um jogador aí pra se pensar também. Pois é. Apesar de também já chegar numa idade também. O Kleberson já tem mais de 30 anos. Eu acho que o Flamengo poderia pensar naquela troca, né? Que a gente já falou aqui. O Williams por Y no Santos, né? Aí seria uma boa troca, né? Para o Flamengo. Para o Santos eu acho que não seria uma boa troca não, mas o Santos andou querendo o Williams, enfim. Tá certo, o meu recado final são 2 recados finais. Primeiro eu vou falar do Vasco da Gama, né, parabenizar por essa conquista, nesse triunfo contra o Flamengo, né, o semifinalista agora finalista da Taça Guanabara, 100% de aproveitamento. 8 jogos e 8 vitórias, né? Isso, e quero também... 2 viradas em clássicos, né? 2-1 para cima do Fluminense
e também 2-1 para cima do Flamengo. E quero trazer algumas informações, vou pedir até o comentário do Fernando, um dos meus recados finais, vai ter um segundo, em relação ao seguinte: o Vasco começou a ganhar na preparação, na minha opinião. Terça-feira, depois da segunda dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, na terça-feira, o Vasco da Gama treinou às 9 horas da manhã. O Flamengo treinou na parte da tarde. Isso já parece uma coisa sem importância, mas é algo importante. É algo importante. O Vasco se dedicou mais. O Vasco treinou mais que o Flamengo. Olha, o Flávio, faz diferença. Sim. Treino é treino, jogo é jogo. Porém, o Vasco fez a diferença. Faz diferença sim. A parte física, né? Com certeza. Agora, é aquela tal história. Faz diferença. E, por exemplo, no caso de Botafogo e Fluminense, então, o Botafogo vai levar vantagem. Porque o Botafogo sequer foi ao Carnaval. O Fluminense foi. Os jogadores do Fluminense foram a Sapucaí, né? Então, teoricamente, o Botafogo deve dar uma goleada no Fluminense, né? Pois é, mas treino é treino, jogo é jogo, ou vice-versa. Pois é, jogo é treino, né? Enfim, treino é jogo. Enfim, mas eu acho que faz, falando sério mesmo, faz diferença, entendeu? E o Vasco levou vantagem nisso. Agora, se fosse para os pênaltis, o Flamengo levaria vantagem, porque o Flamengo treinou e o Vasco não. Pois é, outra polêmica, né? O Cristóvão falou que preferiu não ter essas repetições, falou que já é treinado durante a semana, que não precisaria dessas repetições, já tinha os jogadores de confiança para bater os pênaltis, e até foi um pouco temeroso, porque o Vasco não vai bem nas cobranças de pênalti. Eu li as retrospectivas, acho que a última disputa foi em 2006 contra o Friburguense, que o Vasco conseguiu numa semifinal sobressair. Ele tem perdido as disputas de pênalti. Pois é. Vide a última, que foi uma catástrofe contra o Flamengo, perdeu todas as cobranças. É terrível. Parecia a seleção contra o Paraguai. Mas enfim, melhor a gente não comentar mais, né, Flávio? Tá certo, é o programa Rio Quatro Linhas, o bloco do clássico. Agora é a vez de falar do Botafogo e do tricolor das Laranjeiras. Rio Quatro Linhas, futebol carioca, sempre em primeiro lugar. E agora na trilha do momento, Carnaval de 1998. Mesmo com o rebaixamento desse ano na Unidos da Tijuca, foi uma grande homenagem ao Vasco da Gama, e até hoje a torcida do Vasco canta nos estádios esse samba, que foi muito bonito, apesar do desfile, né, não ter sido bom para a Unidos da Tijuca nesse ano. Foi um rebaixamento, não foi, Fernando? Foi a Unidos da Tijuca. Foi a última vez, aliás, que a Unidos da Tijuca foi rebaixada, né? Depois ela subiu em 99, né? E aí não mais foi rebaixada. Que até então ela era conhecida como ioiô, né? Escola ioiô, sobe e desce, né? Elevador também, né? Enfim. Isso. Vamos gritar, meu povão. É gol, a rede vai balançar. Sou o Vasco da Gama, meu bem. Campeão de terra e mar. Pois é. Na trilha do momento agora pra você. Eu sou Puximalda, sou felicidade, vou balançar toda a cidade. Eu gosto assim. Vamos nessa, Tijuca, agora é pra valer. Segura! Do swing! Vamos vibrar, meu povão. A rede vai balançar. Sou Vasco da Gama, meu bem, campeão de terra e mar. Vamos vibrar, meu povão. Vamos aqui! A rede vai balançar. Sou Vasco da Gama, meu bem, campeão de terra e mar. Em cima, através da mão divina, amor. Naveguei
festejar. É nessa onda que o povo vai recordar. Vem com unidos, tá de Juga festejar. Do meu Rio, Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão, sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão. Quando entra no gramado me alucina esse clube da colina, centenário de paixão. Estrela no céu a brilhar, que faz essa galera delirar. Vamos vibrar, meu povão. A rede vai balançar. Sou Vasco da Gama, meu bem, campeão de tema. Vamos vibrar, meu povão. A rede vai balançar. Sou Vasco da Gama, meu bem, campeão de tema. Quero ouvir através da onde fica amor. Naveguei o meu sonho de menino, quis assim o meu destino. Portugal e toda a Europa encantei. Vamos chegar, comunidade! Naveguei e novos povos encontrei. Por tempestades e lendas eu passei pra um almirante acordei. Por tantos mares viajei. Na Índia eu então cheguei. Veio o progresso nessa aventura, descobertas e culturas. É nessa onda que o povo vai engordar. Vem com unidos na Tijuca festejar. É nessa onda que o povo vai engordar. Vem com unidos na Tijuca festejar. Do meu Rio, Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão, sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão. Quando entra no gramado me alucina esse clube da colina, centenário de paixão. Estrela no céu a brilhar, que faz essa galera delirar. Vamos vibrar, meu povão. A rede vai balançar. Sou Vasco da Gama, meu bem, campeão de tema. Vamos vibrar, meu povão. A rede vai balançar. Sou Vasco da Gama, meu bem, campeão de tema. Através da onde fica amor. Naveguei o meu sonho de menino, quis assim o meu destino. Portugal e toda a Europa